Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo mundo acha que conhece, o cavalheirismo. Mas e se a história que nos contaram não for bem assim? Um livro chamado Cavalheirismo, uma tradição ginocêntrica, vira essa ideia de cabeça para baixo e é sobre a análise dele que a gente vai conversar hoje. Sabe aquela famosa pergunta, o cavalheirismo morreu? A gente ouve isso toda hora, né? Geralmente numa situação boba, tipo alguém que não segurou a porta do elevador. Pois é, mas segundo esse livro, a gente talvez esteja fazendo a pergunta errada desde o começo. A proposta dele é, antes de discutir se algo morreu, que tal a gente entender o que exatamente essa coisa era? De onde veio essa ideia de cavalheirismo, afinal? Então, para a gente entender bem o argumento do livro, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre a ideia de que existiram dois tipos de cavalheirismo. Depois, a gente entra nas novas regras do amor que surgiram naquela época. Daí, vamos ver o legado de 800 anos que isso deixou, como essa ideia foi dos cavaleiros medievais até o governo. E por fim, a gente chega na conclusão principal do livro. Vamos lá! Bom, vamos começar com essa primeira parte, a história de dois cavalheirismos. A tese aqui é que o cavalheirismo que a gente conhece, aquele do dia a dia, na verdade não é o original. O livro faz uma distinção bem clara. Pensa assim, de um lado existia o cavalheirismo militar. Esse era um código de conduta para guerreiros, sabe? Falava de lealdade, honra, dever, mas para com um rei ou um senhor feudal. Do outro lado, surgiu uma coisa nova, o cavalheirismo romântico. E esse aqui era bem diferente. Era um código social que dizia como os homens deveriam se comportar com as mulheres. Um código de cortejo, serviço e proteção. E aqui está o pulo do gato do livro. Ele diz que lá pelo século XII, esses dois códigos não só se encontraram, mas foram deliberadamente fundidos. A ideia era criar uma tradição totalmente nova. O objetivo, segundo os autores, era uma espécie de engenharia social para domar os homens, pegando toda aquela energia e dever do guerreiro e redirecionando para as mulheres. Essa revolução cultural, segundo a obra, tem até data para começar. A gente vê aí no século XII os primeiros poemas de trovadores, onde o dever do cavaleiro já muda e passa a ser para sua amada. Logo depois, figuras femininas poderosíssimas da nobreza, como a Leonor da Aquitânia, chegam a criar as cortes de amor, que eram tipo tribunais para julgar casos de relacionamento. E aí, em 1188, surge um manual, A Arte do Amor Cortês, que basicamente bota essas regras no papel. Em pouco tempo, essa moda se espalhou da França para toda a Europa. Ok, então criaram um novo código. Mas o que ele dizia? Quais eram essas novas regras do amor na prática? Vamos ver o que o livro aponta. Olha que interessante. O livro mostra que até o significado das palavras mudou. Pega a palavra galanteria. Originalmente significava bravura, coragem na batalha. Com o novo código, galanteria passou a significar, atenção, respeito, aquele tratamento polido que os homens deveriam dar às mulheres. Saiu do campo de batalha e foi para o salão de festas. E não parou por aí. Eles pegaram conceitos direto do sistema feudal. A vassalagem, por exemplo. Era um juramento de lealdade e serviço militar que um homem fazia a um senhor feudal. Essa ideia foi adaptada para o romance. Agora os homens deviam jurar serviço e fidelidade a uma dama, chamando ela de midons, que era, como dizer, meu senhor. E essa imagem ilustra perfeitamente a conexão que o livro faz com os dias de hoje. Aquele gesto do cavaleiro medieval se ajoelhando para jurar lealdade ao seu senhor sobreviveu até hoje. Onde? Na postura do pedido de casamento moderno. Basicamente a mesma pose de submissão, só que num contexto romântico. Tudo bem, isso aconteceu há 800 anos. Mas qual o impacto disso hoje? Bom, o livro argumenta que o legado é enorme e que essa invenção medieval criou personagens padrão, arquétipos, que a gente reconhece até hoje. E que arquétipos são esses? A gente conhece todos eles. A donzela em perigo, a mulher indefesa que precisa ser salva. Tem também a princesa, aquela que é especial e merece todos os privilégios. E claro, do lado masculino tem o cavaleiro de armadura branca, o herói protetor que compete com outros homens para conseguir a aprovação feminina. E até o trovador, o homem que usa de elogios e performance para conquistar a mulher. Tudo isso, segundo a obra, nasceu ali. E a análise do livro vai além, mostrando como esses papéis são ensinados para a gente desde muito cedo. Olha esse exemplo de um livro infantil. A instrução para o menino, o leitor, é literalmente salvar a donzela que está gritando por causa do dragão. A gente cresce com essas histórias. Agora a coisa fica ainda mais complexa. O livro argumenta que essa dinâmica não ficou só no campo pessoal, nos relacionamentos. Com o tempo ela escalou.
e foi dos cavaleiros para o governo. Como assim? Para explicar essa transição, os autores citam a teoria do governo como marido substituto, de Warren Farrell. A ideia aqui é que, com o tempo, o Estado assumiu o papel que antes era do marido, o papel cavalheiresco de prover e proteger as mulheres, mas agora através de leis e políticas públicas. E aqui o livro traça um paralelo visual muito forte. De um lado, o arquétipo do protetor heróico, São Jorge salvando a donzela. Do outro, um líder moderno assinando uma lei para proteger mulheres. A argumentação é que a narrativa é a mesma, o homem poderoso e protetor agindo em nome da mulher que precisa de ajuda. E o paralelo continua. Lembra do trovador que cantava para agradar a sua plateia feminina? O livro compara essa imagem à de um líder político moderno, cercado por mulheres, assinando uma lei em favor delas. A ideia é que a dinâmica de performar para ganhar o favor feminino se manteve, só mudou o palco. Ok, depois de toda essa construção histórica, a gente chega ao ponto central do livro. Como ele define a cultura que nasceu de tudo isso? O termo que o livro usa é ginocentrismo. E a definição que ele dá é a de uma cultura que cria regras de relacionamento entre os gêneros que acabam beneficiando as mulheres, mas às custas dos homens, com base num sacrifício masculino que é socialmente imposto. O ponto principal aqui é que, para os autores, isso não é algo natural, e sim o resultado de uma tradição de 800 anos. E aí vem a conclusão final da obra. A de que as dinâmicas de gênero que a gente vê hoje, e até mesmo o feminismo moderno, não seriam algo completamente novo. Seriam, na verdade, a forma madura daquela revolução cavalheiresca que começou lá na Idade Média. E essa não é uma ideia que surgiu agora. O livro resgata autores como Ernest Belfort Bax, que já em 1913 descrevia esse princípio como aos homens todos os deveres e nenhum direito, às mulheres todos os direitos e nenhum dever. Uma visão bem forte, que o livro usa para embasar seu argumento. Então, no final das contas, o livro nos deixa com uma provocação que muda o foco da conversa. A questão talvez não seja se o cavalheirismo morreu, mas sim se um costume social como esse pôde ser inventado e reinventado uma vez, será que ele poderia ser reinventado de novo de uma outra forma? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.